Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta, na semana de aniversário do município de Itajaí. Mais precisamente nos dias 15 e 16 de junho, Itajaí vai receber o Campeonato Brasileiro de Poliesporte, que será realizado no ginásio Gabriel Colares e é organizado pela Federação Catarinense de Poliesporte em parceria com algumas empresas locais e com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Por isso está incluído no calendário oficial do município de comemoração de aniversário das festividades. Bom, para falar a respeito do Campeonato Brasileiro de Poliesporte, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a Patrícia Ducati, que é instrutora dessa modalidade esportiva e também conselheira da Federação Catarinense de Poliesporte. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Bom, Patrícia, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para a equipe técnica colocar um vídeo para quem estiver nos assistindo poder compreender melhor o que é essa modalidade poliesporte. Bom, essas imagens aí são de um campeonato. Isso, foi do campeonato do ano passado, foi lá no Piauí. E ali nós temos a representante, inclusive, da Federação Catarinense, a Maísa Coutinho. Ela é uma atleta que ficou em 10º lugar no Mundial o ano passado, lá na Espanha. E aí são várias das atletas que competiram. Essa é a Maísa, uma demonstração de força, né, agilidade, flexibilidade do poliesporte. Essa é outra atleta mirim. São crianças que começaram o desenvolvimento com baixa idade, a partir de 6 anos, e só praticaram o poliesporte, não vem de outra atividade, nada. Não migraram de outras atividades da ginástica, de outras... As crianças não. Aí nós temos algumas pessoas que trabalharam já como ex-ginastas e se identificaram no poliesporte, porque é praticamente, né, uma atividade de ginástica na barra vertical. Esses movimentos estão todos catalogados na prática, né? Isso. Nós estamos vinculados à IPSF, que é a Federação Internacional de Poliesporte, que tem um estatuto e uma organização totalmente rígida em relação a esses movimentos, sobre como eles são feitos. Essa é a EDI. A EDI, ela começou com 42 anos no poliesporte e hoje ela tem 53. E a IPSF, vou retornando à IPSF, ela trabalha como se fosse, é tão rígido quanto a ginástica olímpica. Então, a atleta ela tem nível, para iniciar, ela tem uma ficha iniciante de dificuldade, tem movimentos obrigatórios e ela tem que cumprir com o cronograma de bônus técnico que ela se identificou. E os jurados são todos internacionais e vinculados também à IPSF. Então, é uma organização bem rígida, é uma organização londrina que está vinculada ao COI e tem a intenção de transformar o poliesporte num esporte olímpico. No Brasil, o poliesporte começou a se organizar mais exatamente em que ano? O poliesporte, acredito que em 2013, quando a Federação Catarinense de Poliesporte iniciou, ela já tinha essa intenção, né? Então já fazia parte, já estava iniciando nessa época. E nós temos, o esporte está crescendo, nós tínhamos 70 atletas, aí depois nós passamos para 80 e poucos atletas, agora nós estamos com 133 inscritos no campeonato aqui em Itajaí, que são atletas que vão competir, que vêm para competir entre crianças, homens e mulheres, dos 6 até acima de 60 anos. Então, acredito que em meados de 2011, 2013, foi onde começou aqui no Brasil essa movimentação mais forte do poliesporte. Antes disso, tem algum país que serviu de referência até para a organização do poliesporte no Brasil? Sim, Londres, né, países americanos, Estados Unidos também. Inclusive, nós temos uma atleta, a Rafaela Montanaro, que é uma ex-ginasta, que hoje ela participa de uma equipe americana. E ela fica em 2º lugar no Mundial, em 1º lugar no Mundial, quase que uma repetição. Mas ela foi até lá justamente pela falta de apoio do esporte aqui. Lá é considerado um esporte, né, e tem uma equipe vinculada, mantida pelo governo e tal, onde os atletas se sentem mais apoiados.
E ela se deslocou daqui para lá em função disso. Patrícia, conta pra gente como iniciou a tua relação com o poliesporte, como é que você foi conhecendo a prática e resolveu se tornar, praticá-la e se tornar uma instrutora da atividade esportiva. Então, eu, como a maioria das pessoas, não conhecia, né? Não tinha muita ideia. Então, fiz a minha primeira aula de pole e eu não tinha muita ideia. Eu trabalhava com a área de TI, eu sou analista de sistemas, e eu me apaixonei porque é uma atividade que vincula a parte... É como se fosse um balé na barra vertical, né? Ou uma ginástica olímpica na barra vertical. Então, você tem que trabalhar muita flexibilidade, muita força, trabalha muito também a parte de desafios, e eu me identifiquei bastante. E aí eu comecei a praticar como aluna, e depois me vinculei à federação, e comecei a fazer as certificações para me tornar instrutora, e comecei a dar aula. Comecei a dar aula aqui em Balneário, e depois eu montei meu próprio estúdio. Hoje eu tenho um estúdio com vários alunos e tal, e a gente trabalha várias vertentes do pole. O pole esporte é essa vertente esportiva que eu acredito que dá uma visão, digamos assim, mais prática do pole, né? Bom, nessa última década, então, de 2011, 12, 13, até hoje, o esporte tem se difundido bastante no Brasil e no mundo. Como é que você tem acompanhado? O que tem contribuído mais para esse crescimento e no interesse das pessoas pela modalidade? Então, as pessoas, elas não conhecem. Então, conforme elas vão conhecendo, que a gente vai comentando, falando, um familiar passa para outro, uma amiga passa para outra, um amigo passa para o amigo, as pessoas vão conhecendo, a gente vai divulgando nas redes sociais, a gente vai trabalhando com os campeonatos, o pessoal vai sentindo que existe um respaldo, que existe técnica, que existe uma estrutura, né, organizada, e o pessoal vai chegando, vai se aproximando, vai testando e vai conhecendo. Eu acho que é falta de apresentação mesmo, é um movimento de fazer conhecer. E quando você começa o pole esporte, né, como ele te desafia, é como fazer uma escalada, é como fazer, sei lá, vou fazer uma ginástica olímpica, você precisa de dedicação, só que é bem acessível, você pode fazer isso, pode colocar uma barra vertical na sua casa, pode praticar e pode desenvolver. Então, eu acho que é onde as pessoas conseguem verificar o desafio, a força, um resultado físico também, que muita gente procura pelo resultado físico, e acoplar tudo isso numa coisa só. Eu acho que é isso, na minha opinião. Não é um esporte que precisa de grandes investimentos para se trabalhar. Não, a barra de pole esporte, ela custa em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, até menos, dependendo, e você pode colocar na sua casa e praticar. Ela é fixa? Isso, nós temos ela fixa, giratória, mas ela é em torno de 1,5 metro de diâmetro, e você consegue praticar o pole esporte. Patrícia, não há uma certa confusão ou até um preconceito associando o poliesporte com o polidense, com essa prática até que é utilizada em casas noturnas, mas também muitas pessoas hoje buscam até o polidense, assim, por considerar uma atividade bonita, que pode trazer saúde, que pode trazer muitos benefícios até ao bem-estar, à autoestima da pessoa. Há essa confusão? Como Sim, muita. Até porque existem muitos meios vinculados, né, que o pessoal observa só um ponto de vista. O polidense, na verdade, ele é um produto do poliesporte, é o contrário. As pessoas pensam, não, o polidense, poliesporte veio depois. Não, o polidense é uma generalização. A gente tem várias vertentes, né? O poliesporte é uma delas, nós temos também o poliartístico, nós temos o polifit, nós temos também uma variação do poliexotic, que é um pouquinho vinculado à parte sensual. Só que todos eles vieram de uma atividade anterior, que é circense, que veio no século XII, era praticado na Índia, chamado Malakambhi, para treinar guerreiros. Então, era uma atividade que veio de lá e se difundiu naquele meio, e a gente pode até observar ela no Circo de Soleil. O pessoal trabalha muito lá o pole chinês, que é um pole revestido, né? Onde a pessoa está totalmente vestida porque ele tem uma aderência muito maior. Então, dali as pessoas tiraram e levaram para as casas noturnas. Então, a associação devia ser o contrário, né? A casa noturna é que foi e pegou. Na verdade, já existia antes. E as pessoas, elas fazem justamente isso, entendem como se fosse saindo da casa noturna. Não. Aliás, o pole esporte, ele é muito forte. Quando essas pessoas que trabalham em casas noturnas nos procuram, elas
precisam começar a trabalhar o pole no sentido de exercício físico e muitas vezes elas nem ficam. Então, até porque é questão da dificuldade. Seria a principal diferença do poliesporte para as demais modalidades do pole, as demais variações, a precisão nos movimentos e a dificuldade, o nível de dificuldade? Como você disse, a precisão. Porque o poliartístico, por exemplo, ele trabalha os mesmos movimentos. Mas o atleta ele pode se posicionar num ângulo um pouquinho diferente, ele pode fazer uma representação artística, ele pode trabalhar a roupa, ele tem uma série de coisas que ele pode trabalhar. No poliesporte, não. Existe regra para roupa. Se o movimento for executado e não ficar no ângulo correto que o juiz possa observar, que não durar 2 segundos naquela posição, ou que não fizer o giro na barra em 360 ou 720 graus, aquele exercício ele é anulado, a pessoa não pontua. Então, às vezes, é um exercício muito difícil, uma situação que a pessoa treinou durante muito tempo, ela escorrega, ela já não vai pontuar. Então, ela não ficou no ângulo correto. Então, é justamente isso, a precisão. É como na ginástica olímpica, às vezes a gente vê a menina dançando, maravilhosa, e ela ganha uma pontuação baixa. É porque o juiz está anotando ponta de pé, está anotando uma série de coisas, né? Detalhes que às vezes foge aos olhos do leigo. Exatamente. E aí tem a questão da roupa também. O poliesporte é pé descalço, a roupa não pode ter nenhum tipo de transparência, sensualidade, não pode ficar com nada pendurado, ou não pode cair nenhuma peça da roupa, nada. Senão a pessoa vai perder pontos, e às vezes 3, 4 pontos, que pesa muito na competição. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a instrutora de poliesporte Patrícia Ducati, que também é conselheira da Federação Catarinense de Poliesporte. Ela está conosco para falar a respeito do Campeonato Brasileiro da modalidade que será realizado no município de Itajaí nos dias 15 e 16 de junho, no ginásio Gabriel Colares. Está dentro da programação de festividades do aniversário de Itajaí. Bom, Patrícia, a gente pode compreender o poliesporte como uma modalidade integralmente feminina ou não? Não. O poliesporte é uma modalidade aberta para homens, mulheres e crianças de idade dos 6 anos até acima de 60. Nós temos várias categorias. Elas começam, até eu anotei aqui, começam com crianças de 10 a 14 para competição, né? Tem as noviças. E nós terminamos com a última modalidade, que é acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Isso. E muitas vezes, essas pessoas que competem acima de 60 anos, eu não consigo acompanhar. Eu que tenho 46. Na competição que será realizada no município de Itajaí, nós teremos a participação de abertura, uma apresentação com uma pessoa... de 85 anos. Uma senhora de 85 anos. Isso, a Anne Patrocínio. Até estou vendo aqui o nomezinho dela, só não vou falar errado. É Anne Patrocínio. Ela é lá de São José do Rio Preto e ela vem da minha professora, minha instrutora inicial, a primeira professora que eu tive. E ela está, não sei se está bem forte, está trabalhando com polidense. Ela vai fazer inclusive a apresentação inicial. Trabalhando com polidense ela trabalha. Isso, ela é aluna, né? E está desenvolvendo bastante. Bem legal. Bom, eu vou pedir que a equipe técnica coloque mais um vídeo. Tem de um ângulo diferente de uma exibição e apresentação masculina no último Campeonato Brasileiro que foi realizado no estado do Piauí. Tá ali, ó. Esse é o Felipe Savoia. E ele ganhou esse campeonato e depois ele competiu pelo Brasil lá na Espanha, em Tarragona. Aí ele errou o passinho, depois ele entra nesse movimento que chama X-Men, um movimento muito forte. E esse momento onde ele para é quase que um sacrifício físico. O nível de dificuldade é comparado a muitas outras modalidades da ginástica olímpica. Sim, sim, elasticidade, você pode observar, força, elasticidade,
é bastante exigido do atleta. E a destreza também, né? A rapidez dos movimentos, a capacidade de execução. Percebe que ele está lateral, ele tem que fazer esses movimentos nessa posição porque o juiz está exatamente na frente do palco. Se ele não executar corretamente, na lateralidade correta, o movimento não é pontuado. Realmente é bem interessante. O pole ele é um desafio físico. Quantos estados estão organizados já no Brasil com a modalidade? De poliesporte, eu acredito que nós temos em todos os estados, sendo que em alguns estados apenas uma federação mais organizada? Federações mais organizadas nós temos no Piauí, nós temos aqui em Santa Catarina, nós temos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, se não me engano. Temos algumas federações um pouco mais organizadas, né? Porque é difícil manter uma organização, uma federação. Demanda um pouco de custo, de muita vontade, porque a gente geralmente não tem apoio, até porque as pessoas não conhecem. Então as pessoas não conhecem muito. A gente chega, poliesporte, como você perguntou, o que é isto? Então as pessoas não conhecem. Patrícia, como que foi viabilizada a vinda do Campeonato Brasileiro de 2019 do poliesporte para o município de Itajaí, levando em conta tudo isso? Porque vocês, além da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, além do estúdio a qual você é instrutora, também muitas outras empresas acabaram colaborando com a organização do evento. Na verdade, a gente trabalha com muito amor, a gente vai dizer assim, com muita dedicação, porque nós temos as pessoas vinculadas à federação, que se dedicam muito, alguns estúdios, nós temos do Rio de Janeiro, alguns estúdios de alguns lugares do país também colaboram, e são pessoas que trabalham voluntariamente. Meu trabalho é voluntário, o trabalho das presidentes é voluntário também, e a gente busca o patrocínio. O patrocínio ele não tem sido tão extenso, até eu continuo buscando patrocínio de empresas particulares, quem quiser colaborar, estamos à disposição, e também o da FEMEL, que foi bem importante, no ceder o ginásio, e também toda a parte de estrutura, que a gente pode organizar. Mas tem uma série de detalhes que a gente tem que, por exemplo, a parte de premiação, toda a parte dos atletas, a gente busca voluntários também para participar desse evento com a gente. Então a gente vai agregando parcerias de divulgação. Por exemplo, o restaurante Samurai está nos ajudando, é nosso parceiro, ele fica ali do ladinho, né? Ele vai dar um apoio para a gente. Então nós buscamos de todos os lados apoios, mas em alguns momentos sai do nosso bolso também. Patrícia, o campeonato inicia que horário? Haverá cobrança para quem quiser acessar e até acompanhar as apresentações? Como é que vai ser tudo isso? O campeonato ele inicia no dia 15, ele vai começar às 9. Aí nós vamos ter a parte dos amadores, porque nós temos categorias de amadores, nós temos a parte de... Nós vamos evoluindo as categorias. A parte do poliartístico vai ser no sábado à noite, e nós vamos ter... Então, das 9 até as 10h30, às 10 da noite, no ginásio Gabriel Colares. E nós vamos ter também nos domingos de manhã, das 8h30 até as 17 horas. Das 9 horas, nós vamos ter a abertura, que vai ser as várias apresentações artísticas. Teremos apresentações de lira, do estúdio Art Fitness de Joinville, da minha amiga Sabrina. Nós vamos ter também apresentações de companhias de dança locais. E daí nós vamos seguir com as apresentações do poliesporte. E a pessoa que quiser vir, ela pode vir, não vamos ter cobrança de entrada, apenas faremos um pedágio não obrigatório para quem quiser colaborar, porque as pessoas que ganharem o campeonato, elas ainda precisam gastar com passagens para o Canadá, porque a gente vai ter a final no Canadá, que vai ser em julho, logo no mês seguinte. Então, ela precisa demandar como se manter lá, a passagem, uma série de coisas. E a federação também tenta ajudar esses atletas. Então, esse pedágio não obrigatório vai ser para que as pessoas possam colaborar com esses atletas que vão ganhar esse campeonato. Esse pedágio vai ser em quais pontos? Vai ser na entrada mesmo do ginásio, do Gabriel Colares. Quem quiser colaborar não vai ser obrigatório. Só nos dias? É nos dias 15 e 16 para quem for assistir o evento. 130 atletas aproximadamente estão sendo esperados dos estados brasileiros. Mas também vem gente de outros países para cá competir no Campeonato Brasileiro, é tipo uma etapa classificatória também para essas pessoas que vêm de outras... Isso, a gente chama de Open, porque alguns países aqui da América Latina não têm federações como a nossa, vinculadas à EPSF
que rege esse campeonato mundial. E para eles entrarem no campeonato e conseguirem essa classificação, eles precisam de uma estrutura, de um campeonato, de jurados e tal. Então eles aproveitam essa estrutura que a FECAPOLI, a IPSF organizou aqui e participam do campeonato. Então eles podem representar os seus países. Só que são alguns atletas que não têm uma federação vinculada. Então eles vêm até nós e participam. Como são diversas modalidades, também vai vir um público grande visitar o município de Itajaí e acompanhar ali, porque vem familiares, vem amigos, vem pessoas, treinadores que acompanham também. Nós estamos organizando, nós já conversamos com vários hotéis da região, inclusive Itajaí Tour, que é ali do ladinho do Gabriel Colares, é nosso parceiro também. E a gente está movimentando bastante em termos de alimentação, de locais para o pessoal ficar, né, acomodações, porque não vem só uma criança, né, vem os pais, não vem só o atleta, vem a esposa ou o esposo do atleta. Então, às vezes, vem familiares para acompanhar, vem de lugares diferentes, aproveitam o nosso litoral também. As juradas, por exemplo, elas vão vir e vão ficar, porque elas querem aproveitar para conhecer e tal, porque aqui é um ponto turístico também, né? Então, a gente está trazendo bastante gente, sim. São 133 atletas, fora os acompanhantes, né? E o público mais de que vem. Pessoas, tem gente que vem só para assistir. Tem gente que vem de São Paulo só para assistir, de vários lugares do país. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a instrutora de poliesportes, Patrícia Ducati. A gente está divulgando também o Campeonato Brasileiro de Poliesportes que acontece no município de Itajaí, na semana de comemoração do aniversário do município, né? E nos dias 15 e 16 de junho no ginásio Gabriel Colares. É uma realização da Federação Catarinense de Poliesporte também, e da Federação Brasileira. Isso. E da Federação Internacional, porque já é uma etapa classificatória para o campeonato que acontece em Canadá no mês de julho, como falamos no último bloco. Bom, Patrícia, eu vejo que você trouxe na verdade, um livro, um manual com as regras e as convenções das federações, já atualizado do ano 2018-2019. Isso. Esse é o nosso código de pontos. É a partir daqui que o atleta ele se organiza para fazer os movimentos e também que nós temos como que os jurados, né, vão fazer a organização do quem ganha, quem não ganha, como é que o atleta se comporta. A IPSF é uma organização internacional de poliesportes, ela fica sediada em Londres e nós temos, todo ano é lançado esse manual. Aqui a gente tem o manual do poliesporte, nós temos o manual da lira e também temos o manual do poliartístico. Tudo tem regra, eles nos passam, nós fazemos o que? A tradução desse manual, repassamos para os federados e todos os instrutores que trabalham com o poliesporte, que têm atletas vinculados que vão competir, eles precisam fazer um curso de coach para que possam entender o código e também ajudar os seus atletas a preencher as fichas, a organizar como que eles vão fazer as apresentações, quais são os movimentos corretos, de que forma esse movimento vai ser apresentado, né, como que o juiz vai entender, e tudo isso é um exercício que é feito todo ano, então tem atualização anual. Aqui a gente está vinculado à GAIS, né? A gente está tentando fazer o poliesporte se tornar um esporte olímpico e a gente está vinculado ao COI também e a gente a PSF, ela tenta organizar o maior número de federações para conseguir ter essa força junto ao Comitê Olímpico. Por isso ter essa mobilização criteriosa na hora de elaborar e atualizar o código de pontos, os critérios para os movimentos, tudo isso é feito de uma forma que possa valer como argumento
para que se torne o mais rápido possível uma modalidade da ginástica olímpica. Um esporte olímpico. Um esporte olímpico. Isso. Inclusive, eles vão estar aqui verificando se o campeonato vai estar de acordo, se o ginásio está de acordo, uma série de detalhes que para nós brasileiros às vezes é assim, a gente acha mais tranquilo, porque a gente tem um jeito mais tranquilo. Como eles são britânicos, eles não são tranquilos. Eles são bem, todos os bem detalhes metódicos, bem metódicos. Você acredita que o esporte, o poliesportes, pode estar nas Olimpíadas em quanto tempo, mais ou menos? Olha, nós já temos um trabalho de 10 anos, né? Então precisa de um mínimo de federações. Se não me engano, nós ainda não temos esse mínimo de federações que a IPSF está tentando organizar. Então, quanto mais a gente fomentar o esporte e quanto mais outros países, né, conseguirem identificar, sentirem a necessidade, quantidade de atletas, vamos formar uma federação, vamos nos vincular à IPSF, a gente vai tendo mais público para assistir os campeonatos, para valorizar o esporte e também para praticar o esporte. A FECAPOL, ela faz trabalhos nas universidades, a gente às vezes... Não sei se você já reparou, mas às vezes eu já coloquei meu palco ali na Beira-Rio para fazer demonstrações do poliesporte, para as pessoas começarem a entender o poliesporte como uma atividade comum, tranquila, que se possa fazer em qualquer lugar. Assim como o futebol, é a nossa intenção. A gente tem popularizar um pouco. Exatamente, a gente tem essa intenção. Patrícia, vocês vão fazer lives durante a competição, não vão? Já foi feita essa experiência no último Campeonato Brasileiro realizado no Piauí? Como é que foi o resultado dessa interação aí pela internet? Então, a própria IPSF, ela exige que seja tudo televisionado. Então, no momento que inicia o campeonato, até o momento da finalização dele, ele é todo televisionado. Nós vamos, provavelmente vai estar, eu não sei exatamente o meio, mas eu acredito que seja no YouTube. Nós vamos ter uma empresa que vai ser responsável por televisionar e disponibilizar no YouTube em tempo profissionalmente, tempo real. Não é apenas um grupo uma assessoria de comunicação da federação que vai fazer uma live ali. Isso também sempre tem. Sempre tem. A gente sempre tem um jeitinho de colocar, fazer uma live, alguma coisa. O pessoal interagir e tudo. Mas também haverá uma transmissão profissional pelo YouTube e com os comentários abertos ali até para quem quiser interagir, tirar dúvidas. Vai ter gente respondendo ao vivo? Sim. E a gente vai estar comentando justamente sobre o código, porque existe muita dúvida. Mas por que esse atleta ali tirou uma pontuação tão baixa? Não, é porque aquele movimento não ficou na posição correta. É assim como quando a gente assiste ginástica olímpica, que tem um comentarista técnico e um comentarista um pouco menos técnico, que é para explicar algumas coisas que a gente não entende, porque às vezes é muito detalhe, né? Eu fiquei confuso com uma coisa, se o poliesportes for aceito e começar a se tornar um esporte olímpico, ele é uma modalidade da ginástica olímpica ou ele é uma outra modalidade esportiva? Uma outra modalidade independente. Mas ele tem muita semelhança, assim. Sim, os movimentos são muito semelhantes e tem algumas coisas até muito mais difíceis, porque a ginástica olímpica faz no solo, né? Ou até na barra paralela, a gente tem uma barra vertical. Então, a gente tem que segurar, às vezes, só com uma mão, e é bastante força. Então, assim, não vamos, né? Mas é bem diferente, vamos dizer assim. Não é uma modalidade que vem de outra, vai ser uma modalidade independente. Itajaí não estará representada no Campeonato Brasileiro deste ano? Não vai ter nenhum atleta de Itajaí este ano. Mas, assim, porque um deles se lesionou e nós não tivemos... um público muito grande de pessoas que gostariam de participar, justamente pela rigidez do campeonato. O nível técnico é alto e muitos que estão treinando ainda estão em fase inicial e não quiseram participar. Mas Santa Catarina vai estar representada? Sim, Santa Catarina vai estar representada com cerca de, eu acredito que mais de 10 atletas em toda Santa Catarina. Mais de 10 atletas. A gente viu também num vídeo, no primeiro bloco, uma senhora ali fazendo. A gente sabe que vai ter essa exibição, que é uma apresentação, uma senhora de 85 anos. Isso. Essa é uma exibição de apresentação no Campeonato Brasileiro. Mas ali parecia que estava numa competição. Uma senhora de 53 anos, também. Aqui também. Sim, a senhora de 85 anos, que é a Anne, ela vai competir também. Vai competir também. E a Edi Reis, ela tem 52 anos, ela começou o pole com 42 e hoje ela já é campeã já há algum tempo. Ela já fica em segundo, em primeiro, em terceiro, ela vai variando. E ela nós somos fãs dela, nós adoramos ela. E ela sempre representa o Brasil mundialmente. E ela não migrou de outra prática esportiva? Não, ela começou como sedentária. Ela não fazia nada, nunca fez balé.
Então, todo o aprendizado dela veio do poliesporte. E tu olha para ela, tu não diz que ela tem nem 30, que dirá 50 e poucos. Porque o pole, ele renova muito, né? Quer dizer, qualquer pessoa que faça exercício físico, que tem uma frequência de exercícios, ela se torna mais jovem, né? O que essa modalidade mais exige para o alto rendimento? Força física, resistência, concentração, o que... Dedicação. A gente fala que é só não desistir, porque com o tempo você vai trabalhando, vai continuando, vai insistindo e você vai tendo resultado. O poliesporte, ele não é assim tão difícil de conseguir. Claro que demora um tempo, mas você precisa de dedicação. E sim, vai ter que ter força, vai ter que ter flexibilidade, vai ter que ter toda essa dedicação para trabalhar essas habilidades. Patrícia, obrigado pela participação, por ter aceitado o convite de gravar o Câmara Aberta conosco. Desejamos uma excelente competição. Obrigada. E que essa modalidade possa encontrar logo o seu espaço entre as modalidades olímpicas. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, eu agradeço muito. Bom, então é isso. O Campeonato Brasileiro de Poliesportes será realizado no município de Itajaí nos dias 15 e 16 de junho, no ginásio Gabriel Colares. A entrada é gratuita. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa modalidade pode comparecer lá durante o dia e durante a noite, que irão ter diversas apresentações. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.